nessa noite, por essa chance. Dizer que estou muito feliz também de ver a minha irmã Jennifer presente aqui nessa noite. Fiquei imensamente feliz também de ver novamente a nossa irmã Bianca adorando ao Senhor. Eu creio também que o céu ficou muito feliz. Aleluia! Não posso deixar de agradecer ao meu irmão Adalberto, que hoje está representando a minha família sanguínea. Queria dizer para o meu irmão, te amo muito. E eu creio que você não viu distância, se veio de longe, para atender esse meu convite. E esse convite, na verdade, não é simplesmente meu, esse convite é um convite do Senhor Jesus. Então, creio que Jesus também está muito feliz contigo. O mesmo falo do meu irmão, grande amigo, Abraão, Felipe Abraão, juntamente com a sua esposa, que são irmãos de caminhada já há mais de 15 anos. Estou muito feliz pela presença de vocês nessa noite. Meus irmãos, queria pedir algo um pouco diferente. Gostaria que baixasse um pouco as luzes, por favor, porque o foco dessa noite não tem que ser o pregador. O foco dessa noite tem que ser Jesus. Eu creio que hoje vocês não têm que olhar para mim. Vocês têm que olhar para Jesus, para o Espírito Santo que já se encontra presente nessa casa. Amém? Aleluia. E o tema que foi dado para todo pregador foi: onde Jesus entra, até morto ressuscita, porque dele é a última palavra. Eu me lembro que o pregador da sexta-feira, ele falou exatamente sobre Jairo, consequentemente também falou da mulher do fluxo de sangue, e falou da filha de Jairo, que estava morta e ressuscitou. O pregador de sábado, o pregador de ontem, o presbítero Júlio, ele falou também sobre alguém que morreu e ressuscitou. Ele falou de Lázaro. E hoje, nessa noite, o Espírito Santo quer falar a respeito de alguém que estava morto, mas ao mesmo tempo estava vivo. O que é isso? Eu não entendi. Ele mesmo vivo, ele vivia uma vida de morto. Por isso eu peço que abra sua Bíblia em Marcos 4, versículo 35. Não é necessariamente onde eu quero chegar, mas eu preciso mostrar todo o contexto. E a Bíblia fala assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que ele já se enchia. E ele, Jesus, estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. E aqui eu chego no título dessa pregação, meu pastor. O título, a primeira pergunta que Jesus quer fazer nessa noite para cada um de nós, e ele vai dar a resposta nessa noite. A pergunta é:
ainda existe vida aí. Aleluia. Meus irmãos, nesse momento, peço que cada um de vocês feche seus olhos. Feche seus olhos humanos e abram os seus olhos da fé. Abra também os seus ouvidos da fé, para que a palavra de Deus possa entrar na sua mente, possa entrar principalmente nos seus corações. E Jesus chegou do outro lado, chegou exatamente na província dos Gadarenos, Decápolis, cidade de Decápolis. E saindo ele do barco, logo saiu ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha morado nos sepulcros, e ainda com cadeias nem com cadeias podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias por eles foram feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te, para que tu não me atormente. Porque ele dizia isso, Jesus: Saia deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual o teu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito para que não enviasse fora daquela província. E ainda andava ali pastando um monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou como um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tiveram a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhe o que aconteceram ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: Vai para a tua casa e para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez, e teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis grandes coisas que Jesus fizera, e todos se maravilharam. Aleluia. Amém, aleluia. Meus irmãos, estamos falando a respeito de alguém que para aquela cidade era totalmente desprezível. Alguém, se a gente parar para pensar e analisar esse texto, alguém que estava morto, vivendo como morto. A Bíblia diz que ele já estava ali morando nos sepulcros. Para quem não entende o que é isso, são cemitérios. Quem vive em cemitério é morto. Então, aquele era uma pessoa que já não tinha mais oportunidade. Aquele ali era alguém que já não tinha mais chance na vida. Alguém que as pessoas olhavam e falavam: ah lá, ó, tá lá o endemoniado, tá lá o sujo. O Evangelho de Lucas chega a detalhar mais, diz que ele vivia pelado, sujo,
alguém que se entrasse por aqui e olhasse, e a gente olhasse, a gente não daria nada para ele. E eu creio, conjecturando, que também foi assim que os discípulos olharam. Marcos fala que, sendo já tarde, se a gente olhar no Evangelho de Lucas e de Mateus, eles não falam nada que era tarde. E aqui eu já aprendo uma grande coisa. É o homem que diz se é tarde. Jesus não. Jesus não tem isso. Para Jesus não tem tempo, porque tudo acontece no tempo dele. Ele sabe o melhor momento para entrar em nossas vidas. Aleluia. Aleluia. E Jesus vai visitar aquele endemoniado. E Jesus vai encontrar com ele. Engraçado que os discípulos não entendiam por que eles passaram por aquela tempestade. Talvez eles olharam e falaram: ah, não é possível que a gente passou por essa tempestade, que a gente passou por isso tudo por causa de um endemoniado. Não é possível, eu não creio nisso. Mas foi exatamente assim que Jesus fez. Foi por ele. Assim como é o Evangelho é por nós, meus irmãos. Aleluia. Mas os demônios que ali estavam, eles já sabiam do propósito de Deus. Portanto, que quando Jesus sai do barco, ele já vem totalmente atordoado, sabendo Jesus falando, pedindo para ser expulso para os porcos, porque ele sabia que Jesus foi ali para libertar aquele homem. Já estavam morrendo de medo, porque onde Jesus entra, o inimigo ele tem que sair. O inimigo ele sabe que ele vai perder. Então por isso aqueles demônios eles já se assustaram e temeram. E Jesus permite que os demônios fugissem para os porcos. Aqui na Bíblia diz que eram 2.000. Vamos conjecturar que foi um demônio para cada porco. Seria uma legião de 2.000 demônios. E somente um Deus, somente um Jesus foi capaz de libertar. Amém? Aleluia. Aleluia, Deus. Engraçado também, meus irmãos, que os que apacentavam os porcos fugiram para contar a notícia. E eu fico imaginando esses que fugiram espalhando notícia. Olha, sabe do demoniado? Sabe dele? Aquele que vivia no cemitério? Ele está limpo. Ele está liberto. E começaram a ter que falar de passado. Começaram a ter que tratar ele como ex-endemoniado, ex-sujo, ex-pelado, ex-rejeitado. Aleluia! Ex. E é assim, meus irmãos, que Deus faz. É assim que Jesus faz na nossa vida. Jesus entra nas nossas vidas para transformar. Aleluia. E as pessoas vão olhando e parece que não acredita, mas ele, logo ele, está limpo, logo ele, está liberto. Quando eles voltam, já percebe alguém totalmente liberto, totalmente livre, totalmente limpo, totalmente são. Para a glória de Jesus. E também entendemos que esse ex-endemoniado, quando ele conhece Jesus, ele pede para Jesus para segui-lo.
Só que Jesus, ele não permite. E existe um propósito para Jesus não permitir. Assim como havia um propósito também para Jesus libertá-lo. Jesus tinha para ele um ministério. Jesus tinha para aquele homem um ministério. E eu vou mostrar para vocês na Bíblia. Aleluia. Em Marcos 7, versículo 31. Marcos 7, versículo 31. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, passando pelo meio das terras de Decápolis. Ou seja, Jesus não levou com ele o ex-endemoniado. Jesus deixou aquele homem em Decápolis. Falou para ele ir para os seus, para a sua família, e falou também para ele ficar ali. E aquele homem ficou ali falando de Deus, falando, aleluia, falando das coisas boas que Deus tinha feito na vida dele. E eu fico imaginando também aquela família que chorou tanto, aquela família que já tinha desistido porque perdeu totalmente o controle, vendo aquele homem chegando todo limpinho, todo são, todo alegre, todo feliz, com uma vida transformada, meus irmãos. Mas a Bíblia fala aqui, nesse trecho que eu li, que Jesus volta para aquela cidade. Algum tempo depois, os estudiosos dizem que é mais ou menos 2 anos. E aí no capítulo 8, versículo 1, a gente percebe que vai acontecer algo ali muito impressionante. Naqueles dias, havendo uma grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão, porque alguns deles vieram de longe. E aqui a gente vai descobrir dessa multidão quantas eram. No versículo 9. E os que comeram era quase 4.000. Mas lembra o seguinte: porque alguns vieram de longe. Não vamos esquecer que estamos em Decápolis. 4.000 pessoas. Alguns vieram de longe. É como se a gente estivesse aqui na igreja. Alguns, a maioria aqui está com uma cor marsala, mas alguns que são a minoria estão com outras cores. O que eu estou querendo dizer? O que Jesus quer dizer nesse momento? Que ele deixou alguém ali. Ele deixou Pedro, ele deixou João, ele deixou algum discípulo dele. Quem ficou em Decápolis durante esse período? O ex-endemoniado, não é verdade? Lembra que eu falei que ele era o evangelista? Foi ele que começou a levar a palavra, foi ele que começou a levar o testemunho de vida para aquelas pessoas. E é por isso que quando Jesus volta a Decápolis, vocês percebem que tem 4.000 pessoas. Meu Deus, aleluia, Jesus. O evangelista começou a crescer. O ex-endemoniado começou o seu ministério, e seu ministério em pouco tempo começou a dar resultado. Então foi por isso, meus irmãos, que Jesus foi atrás daquele homem. Aquele homem, ele era famoso na cidade, todo mundo conhecia. Como é que não vai conhecer um cara que vive no cemitério? Como é que não vai conhecer um cara que está sujo, que está pelado? Aqui eu entendo que Jesus, ele sabe quem ele escolhe. Amém? Jesus, ele sabe quem ele traz para a obra dele. A gente pode olhar por fora, mas Jesus,
Ele olha para dentro. Oh, glória a Deus, aleluia. E eu fico pensando como aquelas pessoas se espantaram em ver aquele homem totalmente transformado. Meus irmãos, às vezes a gente se espanta, não é verdade? Mas não se espantem se Deus escolher um gago para estar ministrando a palavra no culto de domingo. Aleluia. Não se espantem se Deus escolher alguém que começava a beber, mas não tinha hora para parar. Não se espantem, meus irmãos, se Deus escolher alguém cheio de tristeza, cheio de culpa, cheio de depressão, e levantar para ministrar a palavra numa igreja no domingo. Aleluia. Não se espantem, porque Deus faz assim na nossa vida. Aleluia. De quem que você está falando, Marcos? De quem que você está falando, Marcos? Quem é essa pessoa? Sou eu mesmo, meus irmãos. Aleluia. Eu estou aqui para trazer esse testemunho para vocês. Eu era essa pessoa, meus irmãos. Quando pequeno, meu irmão daqui não deixa mentir, eu era o gago. Gaguejava, não conseguia falar em tudo. Tinha um medo, tinha uma vergonha. Era eu também que, quando estava no mundão, enchia a cara, começava a beber e não tinha hora para parar. Está aqui meu amigo Felipe, que não deixa mentir também. E também fui eu. Estava triste, sentindo uma culpa tremenda pela doença da minha mãe. Foi quando Jesus, ele chegou na minha vida e falou assim: meu filho, eu quero te colocar dentro da igreja evangélica, porque lá eu entendo que você vai servir melhor. E eu falei assim: tudo bem, deixa aqui. Só que as coisas, meus irmãos, elas não acontecem no salário de Deus. Foi necessário se passar algum tempo. Passou um ano, passou 2 anos, passaram-se 3 anos, mas a promessa estava ali. Aleluia. E naquele dia, eu não posso deixar de falar isso, Deus trouxe aquela promessa para a minha vida, e aquilo ali ficou guardado. Só que aí o tempo vai passando e a gente fica pensando: nossa, será que nunca vai chegar o tempo da promessa? E aí Deus coloca na minha vida uma mulher maravilhosa, que hoje eu posso chamar de esposa. Aleluia. Bruna. Te amo, meu amor. E aí a gente começa a ver a promessa de Deus se cumprir. Ela me levou para uma igreja, Casa da Bênção, e lá eu dei meus primeiros passos, mas faltava ainda aceitar Jesus. Só que o meu aceitar Jesus, primeiramente, ele não aconteceu dentro da igreja, ele aconteceu de joelhos, em casa, chorando, louvando. Foi quando Jesus falou: meu filho, eu venho hoje tirar toda a sua tristeza. Eu venho hoje tirar toda a sua culpa. E aí eu fiquei chorando mais ou menos uns 40 minutos. E cada lágrima que descia me esvaziava. E a culpa ia saindo. Aleluia. E foi-se. Porque naquele momento eu não entendia que já era uma depressão, porque muitas das vezes eu não tinha força para ir para o trabalho, muitas das vezes eu não tinha força para ir tomar um banho, muitas das vezes
eu não tinha força nem para me alimentar. Não porque minha família me abandonou, mas porque eu fui me isolando, me fechando. Mas Deus falou para mim que aquela tristeza ia sair. E assim Ele fez. Deus maravilhoso. E não pensem, meus irmãos, que eu estou falando isso aqui para convencer vocês, porque quem convence é o Espírito Santo. E Deus também, Ele resiste aos soberbos. Eu não estou falando isso aqui para poder ser o exemplo para ninguém, porque o exemplo é Jesus Cristo. Aleluia. E Deus, Ele escolhe as coisas vãs desse mundo e desprezíveis para aniquilar. Perdão. Deus escolhe as coisas vãs desse mundo e desprezíveis, e as coisas que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante a Ele. E assim, meus irmãos, não estou falando isso aqui para poder me gloriar. Estou aqui dando esse testemunho porque eu creio que muitas das pessoas podem estar assim como eu, carregando uma tristeza, carregando uma culpa, mas existe um Deus que quer trazer para vocês vida nessa parte sentimental. Eu creio também que chegaram pessoas aqui nessa igreja, nessa noite, carregando algum tipo de morte, por menor que seja ela morte espiritual, morte ministerial, morte afetiva. Alguém talvez que esteja morto no trabalho, na sua profissão, mas existe um Deus que quer ressuscitar o que está morto. Eu estou finalizando. Salmos 23, verso 1, na verdade, Salmos 23, verso 1, vai dizer assim, Salmos 23, verso 1, vai dizer assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Peço, meus irmãos, por favor, que liguem essa luz de novo, e abram seus olhos, porque Deus, Ele quer marcar esse encontro. Deus, Ele quer realmente ressuscitar pessoas aqui nesta casa. Aleluia. E hoje eu vou fazer algo simbólico para que vocês nunca se esqueçam. E cada vez que vocês estiverem morrendo, vocês vão lembrar dessa noite, desse algo que eu fiz. Meus irmãos, por favor, olhem para cá. Qual é o valor dessa nota? Respondam, por favor. R$2, né?
E agora, qual é o valor dessa nota? R$2. E agora, qual é o valor dessa nota? R$2. Se eu... E se eu tirar essa nota bem para longe, bem distante do altar, qual que vai ser o valor dessa nota? R$2. E é isso que Deus quer falar para nós. Aleluia. Você pode estar amassado, você pode estar pisado, você pode estar distante do altar de Deus, mas Ele vai te buscar. Ele quer sim a tua presença. Lembra da pergunta que eu falei? Ainda existe vida aí? Aleluia. Eis a resposta: existe sim, porque eu te amo e